Alô amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade Reinaldo Almeida e hoje, para minha grata satisfação, estarei entrevistando o Dr. Fábio Cardoso, esse advogado, escritor, conselheiro da ACAERJ, Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que estará nos brindando, abordando o tema José Bonifácio, o primeiro chanceler do Brasil, ok? Boa tarde, doutor Fábio. Prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez. Imenso prazer voltar ao seu programa, esse contato com os telespectadores do SOS Verdade, e hoje falando sobre esse grande homem, o gênio José Bonifácio. É um prazer imenso. Legal, nós é que agradecemos a sua presença aqui, que a direção do programa preparou algumas perguntas para que eu as fizesse sobre esse tema José Bonifácio, ok? O José Bonifácio é conhecido como herói nacional e patriarca da independência. Eu gostaria de saber qual a importância histórica da criação do setor diplomático do Brasil por esse gênio nos anos de 1822. Por favor. A importância é de acreditar. É um homem que acreditou, uma coisa difícil à época, e venceu. Nós devemos muito aos diplomatas, devemos muito a José Bonifácio, nosso primeiro chanceler, principalmente no nosso território, e toda essa vontade de criar um setor que cuidasse dos acordos internacionais, que trabalhasse a paz, que trabalhasse a unidade territorial. Ele era muito preocupado com a divisão de territórios do Brasil, com os acordos comerciais. Então ele começou como se fosse fatias de um grande bolo. Então a primeira coisa que ele fez, tirou os assuntos da guerra, botou outra pessoa. Tirou os assuntos da justiça, botou outra pessoa. Começou a ficar focado nas questões das relações exteriores. Tanto que o ministério que ele ocupava, ele foi o primeiro brasileiro a ocupar esse ministério responsável pelas relações exteriores, antes da independência e depois da independência. Aí ele era o nosso primeiro chanceler. Então, esse acreditar dele, esse legado de acreditar e implementar, ele é muito importante para a diplomacia. Não só nessas... Ele combateu o vírus jacobino que visava criar uma certa dissensão, uma briga com a unidade nacional, a briga entre brasileiros. Então ele trabalhou muito contra isso, visando a unidade dos brasileiros. Então a gente deve muito ao nosso grande chanceler Bonifácio. Perfeito. Doutor Fábio, você poderia falar para os nossos telespectadores algum dos atos marcantes de José Bonifácio como criador da diplomacia imperial e primeiro chanceler do Brasil? São muitos. Perfeito. São muitos atos, mas o Malete, na condução por José Bonifácio, uma das primeiras coisas sensacionais que ele fez foi a consolidação do território nacional. Ele trabalhou muito a diplomacia. Nós devemos muito aos nossos diplomatas o mapa territorial que nós temos, que em 1822 é praticamente o que temos hoje. Então, essa consolidação do mapa territorial foi um grande legado da diplomacia e do malete de José Bonifácio. Mas não foi o único ato dele importante. Ele tinha preocupação com os espiões. Então ele mandou fazer um rastreamento dos passaportes estrangeiros, que ele achava que tinha muito estrangeiro circulando no Brasil e o Brasil tinha muita riqueza. É engraçado que essa preocupação tinha 200 anos. Então ele achava que todos os estrangeiros que circulam no Brasil deveriam ser monitorados. Então essa é uma questão muito importante também, de uma preocupação dele. Ele baixou atos nesse sentido. E uma outra questão que é interessante, ele entendia que o setor diplomático devia ser diferenciado, deviam ser pessoas muito qualificadas intelectualmente. Então, para criar uma lealdade institucional, ele criou um fardão, chamado fardão diplomático, com as cores, à época, vigentes da coroa. Então, esse fardão, que inclusive os diplomatas tinham uma espada, muito bonito, inclusive, nesses livros de história, para criar uma certa visibilidade institucional de um representante do governo brasileiro nas representações no exterior. Ele achava importante ter essa presença. O cara usava um fardão, tinha uma espada,
Então, ele achava que isso era um certo prestígio, não só para aquele funcionário, para aquele embaixador, aquele diplomata no exterior, mas para a chancelaria, que ele era o primeiro chanceler, foi o primeiro chanceler do Brasil. E um outro ato muito interessante do José Bonifácio foi a condução da preocupação com a indústria. Apesar de que o ministério dele era um ministério guarda-chuva, então ele criou atos de fortalecimento, estatizou essas minas de ferro que tinham, né? No caso, só tinha em São Paulo, para que criasse um germe do início do desenvolvimento industrial. Tinha a construção de navios, que ele trabalhou muito. Então é muito interessante esses inúmeros atos dele como primeiro chanceler do Brasil. Perfeito. Dr. Fábio Cardoso, nos dias atuais, é palpável que se diga que a ONU não exerce mais o papel para que foi criada? O presidente Donald Trump, por exemplo, cada vez mais impondo sua vontade, querendo ser o dono do mundo. Qual o caminho que deve seguir o Brasil? Da esquerda ou da direita? Pergunta complexa, hein? Aqui não tem pergunta fácil. Igual concurso público. É isso aí. Veja bem, qual caminho o Brasil deve seguir? Hoje, as nossas elites estão sem rumo, estão desorientadas. Essa é a grande verdade que acontece no Brasil. A gente não pode esconder a verdade. Essa questão de esquerda e direita, isso é uma grande bobagem, né? A gente tem que procurar os interesses nacionais. Quais são os interesses nacionais? A gente sabe que hoje existem corporações que comandam muito da vontade do que acontece no Brasil, né? Através de interesses internacionais fortíssimos nesse vasto país que é o Brasil. Posso dar pequenos exemplos para vocês. Em 1900, o Brasil tinha mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovia. Hoje nós temos a mesma quantidade. Quer dizer, passado um século, e nós estamos ainda com essa questão. Como um país continental vai desenvolver riqueza, vai levar riqueza, se não tem ferrovia? Todos os países, democráticos ou não, continentais, têm ferrovia ligando tudo que é lado do país. O Brasil não tem. Outra questão, isso demonstra interesses externos impedindo muito esse avançar. Nós temos reservas de minérios raros e muito interessantes, como o estanho, por exemplo, aonde foi criado reservas de proteção dos índios, e quem apoia os índios são mineradoras de outros países, demonstrando como a força exterior impede o desenvolvimento da riqueza dos brasileiros em lugares pobres, como a Amazônia, Amapá, Pará, né? Quer dizer, a margem equatorial, né? O petróleo é abundante, países lá da Guiana, Suriname estão nadando, explorando o petróleo, nós não conseguimos nem autorização para ver se tem petróleo ou não. Quer dizer, não podemos distribuir riqueza para o brasileiro. A riqueza do nosso subsolo é nossa. Como dizia Getúlio, o petróleo é nosso. Então, essas forças exteriores estão atuantes hoje no país. Cabe às nossas elites, se encontrarem um caminho, estão muito desorientadas, estão muito perdidas, porque nós somos ricos e o povo merece usufruir dessa riqueza. Em rápidas palavras, as suas considerações finais, poderia sugerir alguma medida para manter viva a memória dos heróis nacionais na mente e no coração dos brasileiros mais jovens? Heróis, temos aqueles que estão lá no livro de aço, né? Foi criado lá em Brasília. E temos heróis que não são nacionalmente reconhecidos através deles, mas estão aí. Podemos lembrar de dois. Aquela professora, Hélio de Abreu, que impediu muitas crianças de serem queimadas numa escola municipal lá em Janaúba. Morreu naquele salvamento das crianças.
né? Temos aquele Visito Rosado, aquele jovem que morreu intoxicado depois de tirar dezenas de pessoas da Boate Kiss. Quer dizer, são heróis que são desconhecidos do nosso povo, mas criam positividade, trazem ideias novas, né? Trazem princípios e valores. Hoje nós estamos fracos, estamos sedentos desses princípios e valores. Então nós temos muitos heróis na história, mas nós precisamos dar vida a essa ideia desses heróis, né? Uma coisa interessante é que quando a capital foi para Brasília esqueceu os heróis um pouco no Rio de Janeiro, não levou nenhum herói. A gente não vê, né? Nada sobre herói. A única coisa que tem é aquele monumento do Juscelino, tem lá, parece até uma foice lá em cima daquele monumento dele, mas não tem nada sobre Dom Pedro, não tem nada sobre os grandes heróis que o Brasil teve. Então a gente precisa cultuar esses homens, essas mulheres. Tivemos mulheres muito interessantes, heroínas do país, para que a nova geração se sinta embevecida dessa vontade de querer ser brasileiro, essa vontade verde e amarela no coração. Isso é muito importante dentro desse momento difícil que vivemos no Brasil. Legal. Doutor Fábio, lamentavelmente estamos chegando ao final da nossa rápida entrevista. Então, na esperança que tenha sido de agrado a todos vocês, essa explanação sobre José Bonifácio, rápida pincelada que ele deu aqui para a gente, essa aula que nos foi dada. Eu desejando a todos vocês uma grandiosa sexta-feira, um bom final de semana e um beijo no seu coração. Tchau, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Prazer imenso.